E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Então vamos ler Apocalipse 10, 8 a 11, para que a gente possa decorar. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhes: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e fará amargo o teu ventre, porém na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Grande Deus, pedimos que o Senhor guarde o pastor Mendes na vinda, Senhor, aqui até o tabernáculo, livrando de todos os acidentes, e que a tua boa mão o guie, Pai. E fale um pouquinho conosco, e nós esperamos também ouvir e receber outra porção da sua parte, o Senhor usando o seu servo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar um pouquinho? Hoje, enquanto estava ouvindo a escola do pastor Mendes, do irmão Odair, parece que eles citaram alguma coisinha sobre véu adentro, e eu estava pensando sobre essa primeira, segunda e terceira puxada, né? Às vezes, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 1, é bom lembrar, repetir as coisas que nós já ouvimos, né? Porque às vezes nós acabamos nos esquecendo daquilo que a gente tem ouvido. Então é bom a gente fazer uma recapitulação, né? É bom a gente fazer um vestibular novamente, né? E por isso todo filho que vem a Deus, ele é testado, né? Ele é provado. E este é um tempo, né, que o anjo do Senhor, aquela pessoa, né, que estava atrás do irmão Brana, quando o irmão Brana teve aquela visão da tenda, eu vou ler aqui, se houver tempo, aqui na mensagem Véu Adentro, havia uma pessoa por trás dele que disse: não se enrole a sua linha em tempos tão difíceis como este, né? Então, se a gente fosse seguir um pensamento, enrolados na linha, né, dos tempos tão difíceis, ele ainda disse embaraçados na linha, mas às vezes a gente usar a palavra embaraçado, aqui muita gente nos ouve em espanhol, na América Latina vai pensar que nós estamos falando de mulheres grávidas, né? Porque encinta, embaraçar, em espanhol é gravidez. Mas vamos falar sobre enrolados na linha, né? E foi o que o anjo do Senhor falou para o irmão Brana. Porque quando ele lançou a sua linha, ele deu um puxão, despertou os peixes. Né? E quando aquele peixe agarrou aquela isca,
ele puxou, foi a segunda puxada. Você sabe o tamanho do peixe? Era tão pequenino. Então você veja que a primeira puxada foram passarinhos pequenos. A segunda, passarinhos um pouco maior. Mas a terceira puxada foram anjos. Agora, o irmão Brana fala em 1956 sobre isso. O Senhor mostrou para ele em 56, quando a América atravessou a linha da misericórdia. E ele disse, eu não oro mais pela América. Aí ele nos conta esta visão dessa grande tenda que ele teve. Que Deus lhe mostrou. Há muita gente que está esperando o cumprimento da visão da tenda até hoje, porque eles enrolaram a sua linha. O profeta, eu escrevi muita coisa sobre isso essa manhã, deixei em casa, né? Anotações, deixei tudo lá. O profeta disse que essa linha é a fé. A sua fé que você tinha na primeira e segunda etapa está enrolado na ressurreição isolada, está enrolado na dualidade, está enrolado no movimento pentecostal. Veja só você enrolou. Veja que a linha dele estava toda embaraçada, toda enrolada. Você já viu quando a linha, você vai pescar e é muita linha que você puxa, aquilo enrola tudo. E você tenta de repente você tem que cortar. É o que eles fazem, eles começam a cortar a mensagem. Porque tem parte da linha ali que está enrolada que não tem como desenrolar mais. Você foi puxando e foi amarrando. Aí tem que cortar. Por isso nós vemos a condição que se encontra a igreja hoje. A sua fé está embaraçada, está enrolada. Eu lembro que o pastor Osmar, num culto, ele fez a pergunta para a igreja, o que são os trovões? Houve aquele silêncio. Ninguém sabia responder. Alguns que sabiam alguma coisa tinham medo de falar e falar errado. Que são os trovões? Então é bom nós voltar novamente a fazer uma recapitulação. Porque às vezes nós pensamos que estamos lá adiante. Nem saímos do lugar. Nós se enrolamos, a linha está toda embaraçada, aquela fé está toda embaraçada. É tanta coisa que a gente que vem no coração para falar, mas tudo enrolado. E quando você diz algo, o crítico tenta te debater, mas é um crítico que não examina, não ouve, não lê a Bíblia, não lê a mensagem. Eu vou ler um pouquinho. Véu adentro 42. Comecei a lançar a linha na água, puxei, todo mundo começou a se alegrar e dizer, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu me emocionei. E a puxei fortemente na próxima, e eu puxei o peixe, tudo para fora da água. E o que era? Era um peixinho pequeníssimo, aproximadamente do tamanho da isca. Na Índia tinha 500 mil pessoas, mas era tudo peixinho pequenininho. Quando se fala em peixinho pequenininho, peixinho de aquário, que você bota para enfeitar dentro de casa. Era pequenininho. Por isso o Senhor disse, não ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Aproximadamente do tamanho da isca. Embaracei toda a linha e tratava de consertá-la. E o homem que estava falando detrás de mim parou à minha frente vestido em roupas palestinas, com um turbante sobre a cabeça. Tinha um manto branco. Ele disse, irmão Brana, é isso. Eu disse, sei que não o tenho feito bem. Eu disse,
puxei como não devia haver feito. Ele disse: não permita que sua linha se enrole nesses tempos. A sua mensagem e a mensagem do irmão Brana ficou enrolado naquele tempo. Já começaram a sair, batizar no nome do irmão Brana, dizer que o irmão Brana era Jesus Cristo, querer confessar os seus pecados ao irmão Brana. E aquele homem, com vestes palestinas, disse: não permite que sua linha se enrole nesse tempo. Não permite, em outras palavras, que a sua mensagem se enrole. E quando ele prega o primeiro selo, 75, ele diz: com o que temos não podemos subir, porque estava tudo enrolado. Na primeira e segunda etapa, ele tentou explicar, pregar os selos, mas não era tempo, a linha enrola de novo. Ele tentou trazer a zero numa noite, mas não era tempo. Tudo tem que vir em seu tempo determinado. Tudo. Uma moça não vai casar fora do tempo, não vai dar certo. Ela não tem formação para gerar um filho, para cuidar de uma casa. Vai depender do pai, da mãe, principalmente da mãe. Não é tempo. O rapto não podia se dar nos dias do profeta, porque não era tempo. A menina não estava formada para o casamento ainda. Mas quando São João a chama, eles chamam ela de senhora. João já a viu casada, a senhora eleita. Não permita que a sua linha se enrole nesses tempos. Quantos pregadores que já enrolaram a sua mensagem com a política, com as suas próprias ideias, hein? Eu disse: bom, eu a estou endireitando tanto quanto posso, serei muito cuidadoso. Ele disse: agora, a primeira vez que falei com você, você colocou suas mãos sobre as pessoas e lhes disse o que estava mal com elas. E na segunda puxada, ora, quando você o fez, você conhecia o segredo de seus corações. E eu te fiz um vidente sobre as pessoas, porém você estava sempre tratando de explicar isto. Aí a sua mensagem se embaraçou. Ele diz: você cometeu um erro em tentar explicar. Às vezes nós queremos explicar a terceira puxada, essa que não tem explicação mesmo. Aí sua fé fica embaraçada. Aí você para no caminho para arrumar, não tem mais como arrumar mais nada. Isso aqui não é para ser explicado, é para ser crido. Você não devia ter feito aquilo. Ele disse: você fez uma exibição pública disso. Às vezes nós queremos mostrar que nós temos a mensagem. Isso não é para uma exibição pública. A união da noiva é invisível. O casamento é invisível, ninguém sabe, é só ele e ela. É um casamento no escritório. Quando o irmão Brana pregou o selo, ele fez um casamento no escritório. Ele disse: eu recém fiz um casamento ali de um jovem e de uma jovem. Não foi numa cerimônia com muita pompa, não, foi só no escritório. Ele ali orou, conversou com eles e orou pelo casal. Foi o tipo da noiva casando. Então eu disse: sinto muito. Logo ele me tomou dali e eu vi uma grande tenda. Nunca havia visto tal tenda, e estava abarrotada de gente por todos os lados. E eu caminhei, parecia como se eu estivesse a um nível mais alto que as pessoas, olhando para baixo, onde eu acabava de fazer uma chamada de altar, e centenas e centenas e centenas de pessoas choravam e se regozijavam, logo depois de haver aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Aquela tenda, onde se cumpriu isto? Vejam, eles embaraçaram a sua fé, a sua mensagem, estão até hoje tentando consertar, desenrolar. Irmão Brana vai vir para revelar o 7º selo, irmão Brana vai vir para revelar 7 trovões, irmão Brana vai vir para revelar novo nome. Assim então o povo da ressurreição isolada, ou nós vamos sentar e ouvir somente as fitas do profeta, linhas enroladas, mensagem enrolada.
Apenas aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mais nada. Primeira e segunda etapa. Não tem fé de arrebatamento. A fé está embaraçada. A fé está enrolada. A fé está complicada, comprometida. Aí você se compromete. Tem pastor que é comprometido, obreiro que é comprometido, membro que é comprometido. Os ungidos dos últimos dias, 262. Note, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começou, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, ele já, aquela primeira e segunda etapa estava toda enrolada, embaraçada, não era sua mensagem. Era a mensagem precursora da segunda vinda. Era um serviço de cura para chamar a atenção das pessoas para ouvir a mensagem que estava vindo, que era os selos revelados, os 7 trovões revelados. Aquela ele tentou explicar, não podia. Gerou muita personificação. Saiu homens pelo mundo todo, orando pelas pessoas, segurando na mão, tentando imitar o irmão Brana, discernindo, mas era somente uma personificação carnal. A mensagem estava embaraçada, enrolada. Agora, nesse tempo, também não é diferente. Quantos tentaram imitar o pastor Joaquim Gonçalves Silva? Se complicaram. A sua mensagem ficou enrolada, a sua fé ficou complicada. Porque era só uma personificação. Não é algo original. Vou eu tentar imitar o irmão Brana? Nós nem vivemos na era do irmão Brana. A era do irmão Brana, eles conheciam o segredo do coração. Os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam. Nós estamos vivendo num outro tempo. Veja, nos dias de João Batista não operou nenhum sinal, não abriu nenhum olho de cego, não curou nenhuma dor de cabeça. Ele não veio para orar pelos enfermos. A profecia dizia que ele era uma voz. Apocalipse 10, 8 a 11, que nós lemos, o ministério de João é comer o livrinho. Não é campanha de cura, de milagre. Isso foi o 7º anjo. A esposa não vem para realizar campanha de cura. Quando você vê grupos fazendo isso, eles se embaraçaram. A sua fé foi enrolada. A sua linha está toda emaranhada. Estão tentando consertar. Estão tentando fazer isso, aquilo. Às vezes é irmãos mesmo da própria mensagem que eles vão em culto de campanha de cura. Sabia? Eles ouvem que determinado pregador está vindo, eles vão lá. E a fé fica embaraçada. É aquele crente cético, duvidoso. Não sabe onde estão os seus pés. Não tem certeza daquilo que eles têm crido e professado. Não avançaram. Você tem que avançar. Você não pode olhar suas fraquezas, suas debilidades. Isso aí Deus vai tratando com você. Na santificação, Ele vai te batizar com o Espírito Santo, mas continue caminhando, olhando como Israel, a nuvem durante o dia e o fogo, o pilar de fogo à noite. Não podiam ficar dormindo ali. Então ele disse aqui nos ungidos dos últimos dias, vê, a primeira puxada cura. Nós não estamos na primeira puxada. Nós não estamos na segunda puxada. Nós estamos na terceira puxada, a revelação dos mistérios, dos 7 selos.
Será que vocês não entendem isso? Vocês pela internet, meus irmãos, pastores, sei que vocês nos ouvem. Você não sabe que a primeira e a segunda etapa foi o ministério do irmão Brana para trazer uma mensagem precursora da sua segunda vinda, que foi em 28 de fevereiro de 1963, que ele veio como filho do homem para revelar os mistérios. Então, a primeira puxada, cura. Aí tem irmãos que diz, Deus me deu um ministério, nós temos que seguir o ministério do irmão Brana. Você está personificando, meu irmão. Deus deu aquele ministério para o William Brana. Ele disse, nunca fume, nunca beba. Você fumou, você já bebeu, eu fumei, eu já bebi. Eu no mundo contaminei meu corpo. Brana não! Então abra seus olhos. A segunda puxada foi profecia. O ministério foi o mesmo do Senhor Jesus. Contanto que estava cumprindo São João 14:12, fazendo obras maiores. Você não vê que isso é maravilhoso? A terceira puxada, a abertura da palavra. Os mistérios revelados, não mais. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Então, aquela grande tenda foi a terceira puxada. Aquela grande tenda foi a abertura dos 7 selos. Ela estava abarrotada de gente. Era uma visão. Era uma visão. O povo não vê que aquilo foi uma visão. E a visão teve um cumprimento. Porque ele disse, eu te encontrarei naquele quartinho. E ele ficou ali, naquele quartinho, por 10 noites. Trouxe 10 mensagens, ou 9 noites. Eu te encontrarei ali. Ali ele desceu. Ali ele não deixou ele cometer erro. Ali ele não deixou ele embaraçar a sua linha. Ele disse que quando pegou todas aquelas anotações do Dr. Schmidt, dos adventistas, ele disse, agora eu tenho o primeiro selo. Ele disse, ele entrou na porta, mudou tudo. Disse, só pega isso aí e joga tudo no lixo. Está aqui, ó. Ele disse, eu ia cometer o maior erro. Se ele cometesse o erro, nós estaríamos naquele erro. Como os adventistas ficaram no erro do seu líder. Testemunho de Jeová da mesma forma. Então a terceira puxada foi a abertura da palavra. Foi a revelação dos 7 selos. Então ele disse, então você fique em linha. Na linha da fé. Dos 7 trovões. Dos 7 trovões revelado. Fique em linha. A congregação diz amém. Então nesse dia, quando essa coisa é para acontecer, que Janes e Jambre, os personificadores, vê que ele usou a Bíblia. Ele usou o exemplo lá de trás. Janes e Jambre, os personificadores. Porque quem operou o milagre primeiro foi Moisés. Depois eles vieram, porque eles são os personificadores. Quem pregou primeiro foi João. Depois veio os piratas, que são os personificadores. Quando você vê alguém falando, 7 trovões, como alguém está dizendo que um pregador pregou no encontro aí esse ano, e dizia 7 trovões, e o povo, que não sabe nada, ele dizia 7 trovões, 7 trovões. Aí eu perguntei, mas ele não diz o que são? Ele não mandou ler Laodiceia 38? Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Ali está contido a visão da tenda, ali está contido o novo nome, a mensagem de uma só pessoa. E o povo é o seguinte, quando a pessoa é eloquente,
E o povo que nada sabe, Jesus diz que aquele povo também não sabia nada, e o povo começa a aplaudir. O povo já está na unção da música antes do pregador entrar, né? Aquela unção para receber a pregação. E se o pregador é de fama, né, aí o povo já fica empolgado. Aí quando ele diz, 7 trovões, 7 trovões, o povo começa. Só Deus esteve conosco. Não teve nada. Foi uma meia mensagem, né? Meio pregador traz meia mensagem. Não é um pregador completo. Meus irmãos, que Deus te abençoe.